Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este é mais um programa que vai tratar das campanhas salariais. Temos os petroleiros, que é uma das grandes categorias que tem database agora em setembro. E quem vai nos ajudar aqui a fazer essa conversa é a dirigente da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, e também do Sindipetro Unificado São Paulo e Centro-Oeste, Cibele Vieira. Cibele, bem-vinda mais uma vez, então, a este Giro Sindical e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Renata, ao pessoal do Giro, pelo convite. E acho que é muito importante, né, a gente trocar como está a percepção dos sindicatos, até para a gente também se balizar e também ir fazendo debate ideológico, né, com a população, com o telespectador em geral. Então, antes da gente entrar na campanha salarial propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre esse novo momento em que a companhia se encontra. Nós estamos agora findando 8 meses do governo Lula, depois de 6 anos de golpe, 6 anos de governos que buscaram precarizar a situação do trabalhador, diminuir o papel do Estado e vender o patrimônio a preço de banana. Qual é a sua percepção sobre esse momento em que a Petrobras está, considerando que a gente vem deste passado? Felizmente, a gente conseguiu derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas infelizmente não foi da forma que a gente desejaria. Por que que eu coloco isso? Porque o resultado apertado do jeito que foi coloca muitas limitações ao governo federal também, né? As pessoas às vezes têm dificuldade em entender a dimensão disso, mas tanto a votação em si, ela mostra uma força do executivo, como também o Congresso que é eleito junto, né, na mesma eleição que se elege o executivo. Então, isso faz com que você tenha que fazer alianças. E essas alianças, às vezes, elas requerem cargos em ministério, né, às vezes até estatais, enfim. Então, ela influencia no dia a dia como um todo. E a gente está acompanhando aí que o governo Lula, até para conseguir ter uma base sólida e passar os projetos no Congresso, porque também não adianta você ter um monte de ideias se o Congresso não aprova. Então, a gente vê aí que está tendo que ampliar ainda mais a aliança do que o que foi nas eleições. Demora um pouco mais para as coisas acontecerem do que a gente gostaria. Agora, sim, se a gente for considerar a Petrobras especificamente, comparado ao que foi lá em 2002, por exemplo, a gente vê uma Petrobras que está muito menos refém do que essas situações do que eu estou colocando, né? O próprio Jean Paul, a presidente da Petrobras, e o corpo dos diretores, as subsidiárias como um todo, ela está muito mais voltada, de fato, para uma Petrobras, para o povo brasileiro, do que até, enfim, tendo que contemplar, digamos assim, aliados, se é que a gente pode chamar assim. Só que, ao mesmo tempo também, a gente tem um monte de blindagem que foi feita dentro da empresa e teve coisas que a gestão anterior mudou, mesmo depois do resultado da eleição, lá para novembro, para dificultar a tomada de decisões. A Petrobras sempre teve um processo transparente, sempre teve certificadoras de mercado, né? Sempre foi uma empresa reconhecida pela sua gestão. Agora, sim, você começar a dificultar qualquer nível de decisão, você também, tudo tem que passar por comissões, enfim, você torna o processo decisório muito demoroso. E isso a gente está vivendo um pouco internamente, sabe? Então, a gente já conseguiu mudar a política de preço da Petrobras, o PPI. Então, a gente conseguiu dar fazer uma política de preço que traga uma estabilidade maior para o Brasil, e não só a gente consumidor, mas para os investidores também. Agora, a gente ainda não conseguiu consolidar de fato algumas coisas que a gente gostaria, que seria, inclusive, a recompra, né, dessas refinarias que foram privatizadas, enfim. A gente sabe que é um processo mais longo. Agora, a gente já está se falando cada vez mais, a Petrobras já assumiu o papel dela na questão de fertilizantes, que é uma área que a Petrobras tinha saído, né, no governo Bolsonaro. A greve que a gente fez em 2020 foi, inclusive,
por conta do fechamento da fábrica de fertilizantes do Paraná. E a gente vê aí que essa fábrica está sendo reaberta. Então, assim, a do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que estava 80% praticamente pronta, que vai ser a maior fábrica de fertilizantes da América Latina, estava parada. Agora já está se retomando as obras. Então, a gente vê assim, a Petrobras está voltando para os setores, esses que não foram vendidos, estava fechado, estava parado, já está voltando a reativar. O que de fato envolve outros atores, aí é um pouco mais complexo a gente conseguir voltar. Né? Agora, sim, mesmo sem a recompra da RELAM ou da REMAN, da Clara Camarão, que são refinarias que infelizmente foram privatizadas, a gente vê aí que só com o plano que a Petrobras já divulgou para abastecimento, que é a parte de refino, a gente já caminha através do aumento de produção das refinarias já existentes para uma autossuficiência, né? Que a gente tem autossuficiência de petróleo, mas não do refino. E é aquilo que antes da Lava Jato a gente tinha no horizonte e que daí se perdeu. A Petrobras começou a diminuir a produção nacional para forçar uma abertura de mercado. Esse argumento que os importadores de gasolina usam hoje, de que não pode não seguir o preço internacional, porque uma parte da gasolina e do diesel é importada, daqui a alguns anos ele vai deixar de existir, porque vai ser tudo produção nacional. Né? Então, você ter dimensão na importância do que a gente está falando. Agora, assim, nesse momento, a gente tem que colocar como um objetivo pilar aí na estratégia da companhia o olhar para a transição energética. Né? Que isso é uma coisa também que a Petrobras tinha mudado para deixar de ser uma empresa só de petróleo para ser uma empresa de energia, e no governo anterior eles mudaram isso de volta e a Petrobras tinha voltado a ser uma empresa só de petróleo. A empresa tem que ser uma empresa integrada. Ela ter a exploração, ela ter o refino, ela ter a distribuição, que é o que as empresas do mundo fazem. Agora, o que não faz sentido é eu ter que elevar o meu preço para favorecer uma concorrente, que é isso que o PPI estava fazendo no Brasil. Isso não faz sentido nem na regra capitalista. O Giro Sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Cibele Vieira, ela que é dirigente da FUP e do Sindipetro Unificado. Cibele, agora vamos entrar na nossa campanha salarial aqui propriamente dita. Então, essa campanha, ela tem muita coisa para reconquistar, ela tem muita coisa para reconstruir. Qual é a pauta da categoria? A nossa campanha do Acordo Coletivo da Petrobras, nos nossos debates que a gente fez no Congresso Nacional, ela está a reconstrução e humanizar. Por quê? Teve muita coisa que atacaram diretamente o dia a dia dos petroleiros e petroleiras. Tem muita coisa que nunca foi fruto de acordo coletivo, que envolve até qualidade dos treinamentos, funcionamento mais específico da CIPA, para além do que já tem nas NRs. Você tem questão até de identidade petroleira, né? Você poder conhecer outra unidade, você ter uma percepção um pouco da Petrobras como um todo, curso de formação nosso em geopolítica, em outras coisas, para além somente da atividade específica de cada um, coisa que sempre existia na Petrobras, e eles atacaram. Esse período todo a gente tem que entender que eles de fato queriam privatizar a Petrobras, e eles entenderam que para eles conseguirem fazer isso, eles teriam que passar por cima da categoria petroleira. E aí eles atacaram diretamente a gente, tanto perante a opinião pública externa, né, como também que essa dimensão que poucos têm do quanto que a gente sofreu no dia a dia do petroleiro e petroleira, tanto no escritório como nas unidades operacionais, refino, plataforma, enfim, nas termoelétricas, como um todo. Então, esse acordo coletivo ele traz muito disso. Ele traz benefícios que a gente perdeu ou foram congelados nesse período, e a gente até conseguiu segurar muito do nosso acordo coletivo em si. Só que traz muita coisa nova, só que não é nova. Era a prática que existia dentro da companhia, que não precisava estar no acordo coletivo,
e que eles atacaram nesses últimos anos. E aí muita questão também de diversidade, né? A gente tem uma pauta bem robusta em torno de PCDs, pessoas, né, com alguma necessidade, doenças graves, a questão de gênero, combate a assédio moral, muito forte o combate a assédio sexual. A gente vê também, principalmente na questão de conscientização, mas também no que o plano de saúde cobra ou não cobra, uma questão, né, da pauta LGBTI que é muito forte, na questão de transição de gênero, enfim. Então, tem uma pauta com uma diversidade que a gente nunca teve igual, né, na categoria como um todo. E também essa questão dos ataques que eles fizeram, né, para a questão do dia a dia mesmo, mexendo com até escala de turno. A gente teve muito ataque aos aposentados e pensionistas, né? Tanto no plano de previdência como na questão do plano de saúde. Eles realmente tentaram fazer com que os aposentados e aposentadas não tivessem mais direito ao plano de saúde. Então, o ataque que eles sofreram foi muito forte nesses últimos anos. Então, a gente tem uma demanda acumulada muito grande. Então, acho que isso representa esse acordo que a gente está começando a negociar. Como a gente teve mudanças na legislação do país que liberou geral a terceirização, cresceu o número de terceirizados na Petrobras? E se sim, ou mesmo que não tenha crescido, qual é a relação dessa categoria de trabalhadores nesse momento da campanha salarial com os trabalhadores do quadro próprio? É que, assim, no caso da Petrobras, a gente está falando de uma empresa que, antes da Lava Jato, até 2014, a gente tinha 360 mil terceirizados e 86 mil próprios. E a gente está falando no fim de 2000, eu peguei os dados do fim de 2021, mas está parecido. De 360 mil terceirizados caiu para 99 mil. E próprios caiu de 86 para 45. Então a gente vê que a redução dos terceirizados foi muito maior, proporcionalmente falando. Agora, isso tem dois motivos. Primeiro, porque de fato é mais difícil, né? O próprio, o que eles fizeram? É a pressão das transferências obrigatórias, falar que a unidade que você trabalha vai ser vendida. Você tem uma falta de previsibilidade mínima para o planejamento da sua vida. Tanto que um dos grandes temas desse acordo coletivo é a saúde mental. Agora, os terceirizados, né, o prestador de serviço, eles também estavam, grande parte desses 360 mil estavam nas grandes obras. E parou as grandes obras, né, diminuiu muito o número de terceirizados. Só que você tem uma parcela também que era terceirizado e que era para além das obras, que reduziu bastante também. A gente está aí com um déficit de efetivo, tanto e daí no geral muito grande na Petrobras, porque eles planejavam vender mais da metade do refino. No que a gente conseguiu segurar cada venda, era a gente que eles estavam forçando a sair da empresa e que não vendeu aquela unidade. Então, hoje, a gente está com um risco operacional, inclusive, muito grande por falta de efetivo na Petrobras. Então, se você for ver a terceirização em si, o índice até está melhor em relação ao número de próprio terceirizado, mas por motivos errados, né? Por motivo ruim. Não porque foi planejado para melhorar a condição dos trabalhadores e teve uma premialização. Não, foi pelo esvaziamento que aconteceu. E aí o pessoal, o prestador de serviço, já mais vulnerável do que o concursado próprio, então eles sofrem primeiro. Isso é uma das coisas que está voltando no nosso acordo, que a gente já teve várias salvaguardas em relação à forma de fazer as licitações da Petrobras, para dar uma condição melhor para o pessoal terceirizado. E que nesses últimos tempos o estudo saiu também. Então, nessa negociação, a gente está trazendo, através do modelo de licitação da Petrobras, estamos colocando reivindicações também para conseguir melhorar a condição de trabalho dos terceirizados dentro do sistema Petrobras também. Como é que está em relação ao reajuste salarial? Tem alguma reivindicação específica em relação a esse tema, que é sempre um tema muito importante para qualquer campanha? Então, a gente está solicitando IPCA, né, que ainda não saiu no mês de setembro, e também nas perdas salariais passadas, porque teve ano nesse período
que a gente ficou com o reajuste abaixo da inflação. Então, a gente está pedindo a reposição das perdas dos últimos anos, a reposição da inflação e 3% de aumento real, né? Considerando aí que a gente ficou muito tempo, que é o que eu estou colocando, até abaixo da inflação, e tiveram perdas indiretas. Isso vale tanto para o salário como para os benefícios. Não tem como a Petrobras, que ficou esse tempo todo pagando o valor de dividendos que ela ficou pagando, não repor nem a perda da inflação dos últimos anos que a gente foi submetido, né? A gente encerra esse segundo bloco e a gente faz um intervalinho e esse giro sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a dirigente da FUP e também do Sindipetro Unificado, Cibele Vieira. Cibele, recentemente vieram a público e a mídia grande repercutiu os casos de assédio sexual na Petrobras. Foi matéria do Fantástico, foi matéria do jornal O Globo, ficou bastante difundido e conhecido casos bem graves, com depoimentos de trabalhadoras. Eu queria que você comentasse um pouquinho como foi a vinda desses casos a público, como é que foi o trabalho com essas mulheres, se o sindicato atuou. Eu acho que a gente tem que considerar aí várias questões, né? Primeiro que é muito difícil a denúncia, muito difícil mesmo. É um desafio nosso, tem algumas situações que às vezes até chegam no nosso conhecimento, mas as pessoas não querem denunciar, e eu compreendo isso, porque de fato é um julgamento muito pesado que acontece por cima de nós mulheres, né, Renato? Eu acho que a primeira questão é a pessoa se reconhecer como um vítima. Isso é muito difícil. Ninguém gosta de se sentir como vítima. Nós somos criados, e cada vez mais, de uma forma até exagerada, que a gente é responsável pelas coisas que acontecem conosco. E não é 100% verdade isso. Mas é a forma que a sociedade hoje, né, que nos cria. E aí, quando você é vítima de algum processo de assédio, você acha que você teria que ter conseguido lidar com aquela situação sozinha. Então, acho que a primeira barreira já é isso. É a própria, quando a gente fala culpabilização da vítima, é da sociedade, é dos colegas de trabalho, é da família, mas o primeiro é da pessoa com ela mesma. Essa é a primeira barreira que tem que ser rompida. Aí ela consegue, normalmente, quando chega a falar ou com o sindicato ou com algum conhecido, ainda está no processo de achar que deveria ter conseguido lidar com aquela situação própria. É muito difícil a pessoa conseguir se reconhecer como vítima sem culpa sozinha. Isso já acontece no processo de conversa. E assim, cada um procura o lugar que se sente mais acolhida. Infelizmente, é verdade, não tem como a gente falar que não é, os sindicatos têm dificuldade de ainda se colocar como um espaço que a maior parte das mulheres, ou homens que também sofrem assédio, embora o sexual a gente sabe que a grande maioria são mulheres, se sintam acolhidas no espaço sindical. Sim, tem cada vez mais procurado, às vezes procura diretora mais próxima, enfim, mas a gente, uma das discussões é como estruturar melhor para passar isso, né, que a pessoa realmente possa nos procurar. Agora, não pode depender só do movimento sindical, porque, de fato, a gente formar uma estrutura toda de tratamento é muito difícil, requer muitos especialistas, enfim. Então, e aí uma empresa do tamanho da Petrobras, a gente cobrou, sim, muita coisa no sentido das etapas. Você tem que ter campanha de prevenção, e aí é formação, é desconstrução do machismo, desconstrução do patriarcado, discutir com os homens masculinidade tóxica, né? Você tem que fazer um processo de desconstrução do porquê que as pessoas acham que elas podem fazer aquilo. Por que elas acham que aquilo não tem dano, não causa mal a ninguém, né? E em nível bem significativo. A gente tem relatos de plataforma de mulheres tendo que colocar cadeira na porta do lado de dentro do camarote, que recebia telefonema à noite, com gemido, com pessoas, né, falando falas sexuais, de cunho sexual, e aí, assim, você está num espaço confinado, e é absurdo você ter que fechar a plataforma,
camarada da plataforma, sendo que você está num ambiente explosivo. Se ter alguma emergência, como iam tirar aquelas mulheres daquele camarote, né? Então, assim, é uma situação muito crítica isso que a gente está falando. E essas coisas vieram à tona numa dimensão, de fato, muito forte. E isso, de fato, foi com o apoio do movimento sindical, mas foi um movimento bem autônomo das mulheres petroleiras. E foi com o apoio tanto da FUP quanto da FNP, mas foi um movimento delas. Eu mesma, como sindicato, já tenho alguns casos que vieram lá de São Paulo, que aí foi casos que a gente tinha acolhido como sindicato já, né? Agora, sim, eu já estou há mais tempo no movimento sindical e eu fui coordenadora do sindicato lá em 2014. Então, é um sindicato que, querendo ou não, por mais que a gente ainda tenha limitação de número de mulheres, mas tem uma visibilidade, né, maior de que tem mulher em linha de frente da direção. Acho que isso ajuda a trazer nos casos. Mas foi um movimento aí que a gente foi estreitando laço com elas no decorrer. Agora, a Petrobras, ela apresentou no GT de crise que ela fez por conta dessas denúncias, um ciclo que a gente considerou bem razoável e que ele ainda não terminou de ser implementado, que é desde a prevenção, uma melhoria no acolhimento, que era um absurdo o que acontecia. A vítima entra na ouvidoria e ficava 7 meses, 8 meses, sem ter um acompanhamento, sem levar ela para uma assistente social, sem ter um acompanhamento da saúde, tendo que trabalhar junto com o agressor, sem ter o afastamento. Enfim, então, era uma coisa muito massacrante o que acontecia. Então, a gente conseguiu melhorar todo o canal de acolhimento da própria empresa, porque é isso, você tem que ter um nível de estrutura que a empresa tem que ser responsável por isso. É óbvio que o sindicato tem que estar lá, porque nem todo mundo vai sentir a vontade de usar os canais da empresa. Mas a gente tem que cobrar que eles funcionem. Não há uma responsabilidade que dá para nós trazermos para nós, né? E dependendo da situação, sim, você é inclusive obrigado a denunciar para órgãos externos, coisa que não estava acontecendo. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, 64 casos de denúncia de assédio sexual na Petrobras que chegaram na ouvidoria, perto do que a gente viu estourando até aqui é pouco, mas de 64 casos, 60 foram arquivados. E agora eles estão sendo todos revistos. Então, a gente vê também que na gestão anterior tinha um processo de arquivamento mesmo, que tem a ver com a conduta do governo federal, né? Eu queria entrar num ponto que você participou também na semana passada, ou melhor dizendo, durante o mês de agosto, considerando quando esse programa vai ao ar, da Marcha das Margaridas, que é uma manifestação promovida de 4 em 4 anos, teve a paralisação durante a pandemia, pelas mulheres trabalhadoras rurais, homenageando Margarida Alves, que foi uma liderança camponesa feminina assassinada, e teve o tema Margaridas é Reconstrução do Brasil pelo Bem Viver. Você acha que essa marcha de mulheres, ela tem pontos de contato com a luta das mulheres de outros setores, tem pontos de contato com as lutas das mulheres petroleiras? Fala um pouquinho da sua presença lá da Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, ela tem uma essência muito forte de fato rural, né? Rural de agricultoras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas, né? Agora está também com uma presença maior de população indígena, mulheres indígenas, então, das florestas, né? Dos povos das florestas. Se a gente já sofre com a invisibilidade das mulheres, ela sofre mais ainda. É um dos movimentos mais populares, de fato, que eu conheço. Então, é muito interessante, é uma experiência fantástica ir para a Marcha das Margaridas. Agora, eu acho que, para além disso, você tem cada vez mais, sim, as mulheres também das cidades e que têm essa compreensão que é possível a gente somar sem perder de vista que é importante esse momento para a visibilidade, para além de nós das cidades, porque se fala muito menos das mulheres, né, é, fora das cidades do que das cidades, digamos assim, no dia a dia como um todo. Então, é importante manter isso, só que é importante a gente somar cada vez mais. Se você olhar os eixos da marcha,
a maioria deles tem a ver com todas nós, não são pontos específicos. Tem a autonomia do corpo, tem vários itens sobre soberania nacional, transição energética, porque quando você está falando de povos das florestas, a questão da transição energética, a questão climática, né, da crise climática que está, quem é mais afetado? Então, é justamente as margaridas na essência, digamos assim, né? Então, você vê como isso, para nós petroleiros e petroleiras, dialoga diretamente. Agora, para além disso, é um dos maiores movimentos feministas que tem, né? No Brasil é a maior e provavelmente na América Latina, de forma assim constante, organizada. Você pode ter tido um outro momento igual foi o Ele Não, que foi enorme, mas de forma organizada, de fato, é a Marcha das Margaridas. E todo movimento que coloca o protagonismo feminino e com um debate de classe, com um debate construtivo da pauta, ele fortalece todas nós, né? Ele mostra que a gente, de fato, tem um espaço, que a gente está na luta e que tem muito homem que às vezes olha e fala: ah, mas cota nos sindicatos a gente concedeu. Não, foi conquista, né? Os espaços que a gente tem foram conquista da auto-organização das mulheres e na base de muita luta. E a gente ainda tem necessidades básicas, Renato. Nessas coisas que a gente falou que a gente estava perdendo, que a gente já teve e foi perdendo nos últimos anos, envolve inclusive uniforme feminino. Então você tem que trabalhar no campo, na Petrobras, com uma calça masculina, às vezes assa, gente, para falar de forma bem direta, né? Você não ter sala de colhimento, né, de leite materno, você não vai conseguir fazer a alimentação, né, dos seus filhos de acordo. Você não tem uma segurança de não estar ligado a agentes químicos durante a sua gestação e aleitamento, também pode contaminar a criança. Então, assim, você tem coisas que são bem básicas. A gente teve exemplo de soldadoras mulheres que foram levar os currículos como prestadoras de serviço, que foram falado para elas que elas na área operacional, eu digo, distrai os homens, porque eles vão ficar olhando para elas e aquilo distrai. Então, a gente vê um nível de absurdo no retrocesso que a gente passou. E a margem de Margaridas é contra isso tudo, né? É pela reconstrução e o bem-estar, o bem-viver. Então, isso pega para além das mulheres, inclusive, né? Isso pega a humanidade. Eu quero te agradecer demais, Belle, pela sua vinda aqui. Obrigada. Obrigado, Renato. Seguimos. Tchau, tchau.